Oi, eu sou a Érica Silva. Este é o mini curso Proteção ao Trabalho da Mulher que ministrei com a professora e doutora Rita Mello. Neste curso, abordamos sobre a dignidade da mulher no trabalho e ainda os seus principais direitos trabalhistas. Começando a falar sobre o nosso tema de hoje, a dignidade da mulher no trabalho, a gente precisa traçar uma evolução histórica da proteção da mulher no trabalho. Né? A gente vê que o trabalho da mulher ele começou lá nos anos, no período colonial, onde a mulher ela se dedicava à procriação. Na verdade, ela era vista e destinada para a procriação. Vista como uma responsável pelo lar, por cuidar dos filhos, era, na verdade, um verdadeiro objeto de posse, né, do seu marido. Aquelas que se dedicavam ao trabalho, elas estavam voltadas ao comércio e realizavam as vendas de diversos produtos alimentícios que eram provenientes do seu próprio trabalho no campo. A gente não pode deixar de ressaltar aqui também o trabalho realizado pelas escravas. Escravas e índias que eram utilizadas, tinham a sua mão de obra utilizadas para diversas atividades, mas existiam também aquelas mulheres que estavam voltadas ao trabalho doméstico, né? Aquela escrava que estava dentro da casa dos senhores, desenvolvendo atividades domésticas e também eram grandemente exploradas sexualmente. A gente pode arriscar a dizer que, nesse período, nós tivemos o início, a origem das atividades domésticas, né, das trabalhadoras domésticas, uma vez que nós tínhamos essas escravas, como eu disse, direcionadas ao labor doméstico e que, de certa forma, possuíam certas regalias, mas que eram vistas como escrava, como qualquer outras, e eram penalizadas como qualquer outras, mas desempenhavam as atividades domésticas. Ainda neste período colonial, os melhores e os mais importantes cargos estavam ocupados pelos homens. E aí a gente passa para o Brasil Império. Com a proclamação da independência do Brasil em relação a Portugal, em 1822, o trabalho feminino não se alterou tanto. Os homens desempenhavam sempre aquelas funções de destaque e para as mulheres continuavam ocupando aqueles cargos de trabalhos inferiores. Aqui, a gente divide o trabalho da mulher em duas situações. Costumo dizer que são duas figuras. A primeira é aquela mulher branca e rica que era guardiã do lar, dos filhos e que se dedicava em tese ao bem-estar da família. Eu digo em tese porque neste período, assim como no período colonial, nós tínhamos as escravas que eram destinadas ao trabalho doméstico também e que na maioria eram elas que cuidavam das crianças, que amamentavam e muitas vezes, enfim, elas exerciam um papel que ia além dos serviços braçais. E, por outro lado, nós tínhamos a mulher negra e pobre, ou a escrava, que trabalhava para garantir o sustento familiar e que enfrentava os efeitos do preconceito, já que o trabalho era um ambiente, né, naquela época, exclusivo para os homens. É possível a gente perceber que nesses períodos a gente está falando de épocas que não existiam nenhum princípio jurídico, a gente não se falava em dignidade da pessoa humana, né? A gente está falando de uma época de escravidão, que não existiam direitos fundamentais, nem sequer direitos e garantias constitucionais. As únicas normas existentes e que prevaleciam era o puro e livre arbítrio dos senhores, que ordenavam as atividades dos escravos da forma que bem entendia.
Após o término da escravidão, em 1888, o Brasil vivenciou uma revolução da mão de obra, pois todos os trabalhadores passaram a ser livres, capazes não apenas de vender a sua força produtiva, mas principalmente de escolher para quem vendê-la. A Lei 3.353, mais conhecida como a Lei Áurea, que extinguiu a prática de exploração de mão de obra escrava, e diante da alta demanda dessa mão de obra, restou às mulheres, mais uma vez, os trabalhos menos especializados e pior remunerados. O marco desse período, a gente tem a mudança estrutural relativa ao mercado de trabalho, já que aconteceu a Revolução Industrial, quando as indústrias passaram a procurar exclusivamente a mão de obra feminina. As mulheres, elas eram designadas a trabalhar de 14 a 16 horas consecutivas, em condições de salários aviltantes, condições insalubres, situações precárias. E aí começou-se a gerar um olhar atento a essas relações de trabalhos, principalmente destinada ao gênero feminino. A implementação do maquinário foi um marco também da Revolução Industrial, no qual auxiliou a inserção da mulher no mercado de trabalho e as más condições que lhe eram concedidas eram degradantes. Então, nesse período, a gente começa a pensar na situação do trabalho da mulher, mas ela ainda continua sendo aquela mulher destinada ao trabalho doméstico, que recebia os piores salários, e que não tinha grandes condições. Em 1889, quando o Brasil se torna uma república, e anos mais tarde nós tivemos as primeiras leis de cunho protecionista, a gente começa a ter aí o surgimento de algumas legislações, como, por exemplo, a Lei Estadual de São Paulo, a 1596, que foi editada em 1917. Essa lei, ela proibiu o trabalho de mulheres em estabelecimentos industriais no último mês de gravidez e também no primeiro puerpério. Tivemos o decreto 16.300, editado em 1923, que facultava às mulheres empregadas em estabelecimentos industriais e comerciais o descanso de 30 dias antes e outros 30 dias após o parto. E nesse período, a gente teve também, com grande importância para o direito do trabalho, para a proteção da mulher no trabalho, a criação da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que foi criada em 1919, e nesse período surgiu o entendimento de que, para a manutenção da paz mundial, seria necessária a universalização das leis trabalhistas. Assim, nesse período, foram criadas várias convenções e o Brasil, como é um país membro fundador, ratificou várias delas. Eu vou citar aqui alguns exemplos, mas eu gostaria muito de destacar que a OIT, ela ainda continua sendo base para o direito do trabalho até hoje. Então, muitos direitos, a gente pode dizer que a gente vai basear o direito do trabalho e muitas vezes na Organização Internacional do Trabalho através das suas convenções. Então, a gente teve, nesse ano de 1919, a Convenção número 3. Essa convenção, ela relativa o trabalho da mulher antes e depois do parto, fazendo um destaque aí para os artigos 3º e 4º desta convenção. Nesses artigos, a gente consegue perceber a preocupação na proteção da mulher. Tivemos a Convenção número 4, ela versava sobre os estabelecimentos industriais e a proibição da mulher no trabalho noturno. Anos mais tarde, em 1934, tivemos a Convenção número 41. Essa convenção ela trouxe restrições ao trabalho noturno, e em 1935, a Convenção número 45,
onde ela estabeleceu regras e vedava o trabalho da mulher em subterrâneos e minas. E em 1948, a Convenção número 89, trazendo restrições do trabalho da mulher em indústrias. Ainda, trazendo em mais alguns exemplos de legislações iniciais que ditou a proteção da mulher no trabalho, a gente fala do decreto também 21.417 de 1932, que proibiu o trabalho noturno e garantiu a igualdade salarial do trabalho de igual valor, e assegurou ainda a proteção à maternidade em estabelecimentos industriais e comerciais. Apesar dessas evoluções, é importante a gente destacar que essas melhorias, vamos dizer assim, essas conquistas, essas pequenas conquistas até então, elas não ocorreram para todas as mulheres, não, e também nem para todas as profissões. Eu vou abrir um parênteses aqui para poder falar um pouquinho a respeito das trabalhadoras domésticas, porque nesse período, a única diferença para essa profissão era que, após a abolição, quem estava cozinhando, quem estava limpando e cuidando da casa era uma pessoa, era uma mulher que passou da condição de escrava para empregada. Pensa bem, o formato das atividades domésticas, ele foi alterado, porque a gente tinha mulheres que desempenhavam essas atividades e agora elas estavam livres, porém muitas vezes elas não tinham sequer para onde ir. Elas não tinham outra profissão suficiente para garantir o seu sustento. Além de, já nesse período, iniciando nesses períodos que eu disse até então, enfrentando o preconceito e a enorme discriminação. Então, desta forma, essas mulheres se viram obrigadas a permanecer naquelas residências, sendo exploradas, sem receber qualquer oportunidade e sofrendo todo tipo de discriminação. Lembrando, mais uma vez, que elas apenas saíram da condição de escrava, eram livres, porém eram empregadas, mas a elas não havia nenhuma condição, não havia nenhuma mudança em relação aos seus direitos, nem muito menos em relação à proteção ao seu trabalho. É importante a gente lembrar que a condição dessas mulheres, das trabalhadoras domésticas até hoje, constitui uma rede assim, muito complexa, né? Se mantém, se a gente for analisar o período passado, anos passados e a condição atual, a gente vai entender e concluir que a condição continua quase que inalterada, né? A gente tem a evolução dos direitos trabalhistas, mas a gente percebe, né, com a nossa realidade, que o privilégio e o racismo eles ainda exercem enorme papel na nossa sociedade e principalmente em relação a essas mulheres. Passado, então, a gente chega na industrialização, no período da industrialização do país. Tivemos a dedicação à proteção do trabalho da mulher, e aí a gente pode citar como exemplo a Constituição de 1934, 1946 e ainda a Constituição de 1967. Eu vou abrir um outro parênteses aqui para ressaltar a Constituição de 1937, porque ela fez um caminho inverso, né? A gente tem nesse ano o marco, a fase intervencionista do Estado, né? E com isso a exclusão, a garantia de emprego à gestante e a igualdade salarial entre homens e mulheres. Ainda nesse período, nós tivemos, em 1940, a publicação do decreto 2.548, que possibilitou que o salário das mulheres fosse até 10% menor em relação ao salário dos homens. Então, a Constituição de 1937, ela retirou direitos da mulher, da proteção da mulher.
Não podemos ainda deixar de citar, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que foi editada em 1943 e que se dedica um capítulo exclusivamente à proteção do trabalho da mulher. Como a Rita vai trazer, né, de forma mais especificada os direitos constituídos dentro da CLT, então não vou abordar os direitos especificamente trazidos pela CLT em 1943. Só que a gente não pode deixar de sempre analisar o passado, né, as situações que a gente, as conquistas que tivemos passadas e a situação que vivemos hoje, sem pensar, sem concluir que, infelizmente, a discriminação e o preconceito, e principalmente a desvalorização da mulher, ainda a gente consegue identificar com muita facilidade. Se formos analisar os anos passados, percebemos que as raízes culturais sempre estiveram intimamente ligadas à figura feminina, direcionando, por exemplo, as diferenças biológicas em relação ao homem, sempre que para muitos, né, a mulher sempre vai se dedicar à família e nada mais. A gente, só para traçar aqui um exemplo, vocês já pararam para refletir por que quase que 100% da mão de obra doméstica são mulheres? Porque quando a gente fala em trabalho doméstico, né, a gente sempre pensa naquela mulher que está ali na minha casa, cuidando da casa, cuidando das crianças, lavando a roupa. Mas o trabalho doméstico, ele pode ser exercido por um homem também. Ele pode ser exercido por um homem que cuida da casa ou como para uma mulher que vai ser uma trabalhadora doméstica e vai ser uma jardineira, por exemplo. E por aí a gente vê exatamente isso. A figura feminina, ela sempre é voltada para o trabalho doméstico, né? Para os afazeres do lar. Mas a gente sabe que hoje a mão de obra, ela não tem essa denominação de gênero. E aí, continuando a nossa evolução histórica, tivemos a promulgação da Constituição de 1988, que representou um verdadeiro avanço para o direito do trabalho, mas principalmente para a mulher. Essa Constituição de 1988, ela mudou a concepção perante a sociedade, além de considerar iguais homens e mulheres, passando a ter um status de direito fundamental. A Constituição, ela teve um marco muito importante com a apresentação da Carta das Mulheres Brasileiras aos constituintes, que indicavam, né, as demandas do movimento feminista e das mulheres vivenciadas até então. E aí, a Carta Magna, a nossa Constituição de 1988, ela explicitou a garantia da igualdade em 3 mandamentos. Ela incorporou ao caput do artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ela estabeleceu, no inciso 1º, declarando a igualdade de gêneros, onde homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E, ao final, deixou excepcionada a possibilidade de tratamento diferenciado, por opção do Constituinte, onde ela salientou que essa diferença, essa igualdade, ela se dará nos termos desta Constituição. Outro artigo que eu julgo também muito importante e que demonstra essa diferença, eu estou dizendo diferença, mas eu não quero dizer diferença, eu quero dizer essa igualdade, né, de direitos e deveres, é o parágrafo 5º do artigo 226, onde ele ditou que direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos pelo homem e pela mulher. Então, o artigo 5º, inciso 1º da Constituição, e o artigo 226, parágrafo 5º,
eles garantiram a condição de equidade de gênero, bem como a proteção de direitos humanos das mulheres e pela primeira vez na República Brasileira. Só que quando a gente fala em primeira vez, a gente não pode esquecer do nosso passado, né? A gente não pode esquecer das constituições anteriores. O que essas constituições ditaram em relação à igualdade de direitos entre homens e mulheres? A Constituição de 1934, ela ressaltou o tratamento igualitário entre homem e mulher, quando de forma exemplificativa, ela retratou o tratamento isonômico, né? Todos são iguais perante a lei. Ainda, quando sancionada a CLT, vigorava a Constituição de 1937. E assim como a Constituição de 1946, também trouxe essa cláusula geral de igualdade. Ela expressou também que todos são iguais perante a lei. Desta forma, foi a partir da Constituição de 1988 que passou-se a pensar em direitos fundamentais de forma essencial ao ser humano, visando, então, a garantir o mínimo necessário para que um indivíduo exista de forma digna dentro da sua sociedade. E aí, a gente pensa, então, a dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele é o mais importante do nosso ordenamento jurídico, porque ele vai ser um princípio basilar para todos os outros direitos, para todas as legislações. E previsto no artigo 1º da Constituição, inciso 3º, esse princípio é um dos fundamentos primários, como eu disse, é o princípio basilar. Essa primariedade, ela vai se justificar porque todas as legislações, elas devem obrigatoriamente considerar a dignidade da pessoa humana para a sua existência, de forma a impedir a criação de normas que coloquem o ser humano em condição degradante para a sua honra, para a sua espiritualidade e dignidade. Além, né, como eu disse, de ser a base interpretativa de todo o ordenamento jurídico. Desta forma, a partir da Constituição de 1988, é que os direitos fundamentais tiveram um significativo avanço. Podemos dizer que o respeito à dignidade da pessoa humana, como eu disse mais uma vez, ele deve ser o princípio basilar. E como o nosso assunto aqui é o direito à proteção da mulher no trabalho, nós falamos que o princípio da dignidade da pessoa humana, ele vai ser o princípio basilar das relações de trabalho, demonstrando a ligação expressa com a valorização do trabalho humano. Devemos, portanto, afirmar que apenas através do trabalho, em situações dignas para a mulher, é que estará assegurado o direito ao ser humano e que ela se tornará e se sentirá capaz de afirmar e de realizar plenamente enquanto um ser social. Imaginemos a condição de um trabalho da mulher sem a gente prevalecer o direito à não discriminação, o direito a não ter o seu salário igualitário. Esse é o fundamento principal, né? O que vai tornar essa mulher digna? O que vai trazer como condição para a sua dignidade no trabalho? O direito igualitário, né? O direito a prevalecer o salário igual para o trabalho de igual valor, direito à não discriminação, direito a não ter qualquer violência no trabalho, seja ela de forma moral ou psicológica. Então, quando nós falamos em situações dignas, nós podemos elencar aqui um ambiente de trabalho salubre, igualitário entre homens e mulheres,
sem discriminação ou qualquer forma de violência, seja ela física ou moral, ou qualquer situação que deixe a mulher em situação de desvantagem em relação ao homem. Enfim, a mulher ela deve ser respeitada no seu ambiente de trabalho, no mercado de trabalho. Ainda, para a concretização da dignidade da mulher no trabalho, é primordial a efetivação dos direitos trabalhistas, sendo inadmissível qualquer descumprimento. Então, quando a gente está dizendo aqui que um ambiente de trabalho digno para a mulher é um trabalho salubre, igualitário entre homens e mulheres, não basta apenas a gente dizer e ter isso como um lema, né? Existem a legislação específica e a efetivação dos seus direitos é a prática da legislação, evitando, claro, né, o seu descumprimento. Por isso, a dignidade da mulher, ela é desrespeitada justamente quando ela é submetida a constrangimentos frente a colegas de trabalho, quando ela é submetida a atividades vexatórias no seu ambiente, quando os seus direitos trabalhistas são ceifados, quando ela recebe um salário menor que outros colegas, quando realiza atividades de igual valor, principalmente ainda quando a gente passa por situações de assédio moral ou sexual. A gente sempre destaca situações de discriminação, a situação de assédio sexual e moral, porque por mais que seja um assunto tão debatido, ainda é a realidade de muitas mulheres. E é a realidade de mulheres que muitas vezes sequer sabem identificar que estão passando por uma situação. Sequer sabem provar que foram assediadas, por exemplo, sexualmente ou moralmente, né? Então, a dignidade da mulher, ela é desrespeitada justamente quando ela passa por essas situações, praticamente quando ela tem os seus direitos trabalhistas descumpridos. Mais uma vez, eu não posso deixar de falar das minhas queridas trabalhadoras domésticas, porque há um paralelo e trazer aqui as condições vivenciadas por essas mulheres. Pois podemos dizer que o avanço houve, né? A gente tem os direitos trabalhistas garantidos para essa classe, nós temos uma evolução muito importante, mas ainda temos muito a conquistar. E ainda, infelizmente, nós ainda temos histórias que demonstram aí um verdadeiro retrocesso, né? Esse ano mesmo nós tivemos aí vários exemplos de trabalhadoras domésticas que eram mantidas em condições de trabalho análogas à escravidão. Então, isso ainda é uma realidade de muitas mulheres. E por isso, a herança escravocrata dessa profissão, ela é evidente. Quando a gente analisa o histórico sofrido dessa classe, pois naquela época, enquanto escravas, como eu disse, elas trabalhavam na casa grande, elas vivenciavam certas regalias, né, porque estavam dentro da casa dos senhores, mas eram tratadas como escravas. Então, elas eram penalizadas, elas iam para o tronco da mesma forma que qualquer outra escrava ia. E hoje, quando a gente ouve as pessoas falando, a minha doméstica, a minha trabalhadora, a minha ajudante, ela é quase da família. E aí a gente vai analisar a realidade dessas mulheres, elas são dispostas a condições de trabalho sem as garantias mínimas dos seus direitos, elas ficam lá naquele quartinho escuro, naquele quartinho que é o quarto que mais mofa da casa, muitas vezes era a despensa que transformou num quarto, não tem ventilação. Então, essas mulheres, elas são jogadas dessa forma e são tratadas como se fossem da família. Se vocês forem analisar essa relação, é exatamente como acontece hoje. E como eu disse há minutos atrás,
elas saíram apenas da condição de escravas e hoje elas são trabalhadoras, mas elas possuem os seus direitos garantidos. Eu não quero ser radical aqui, tá? Não quero dizer que todas são dessa forma. Eu estou analisando e dizendo como um todo. E elas são jogadas à própria sorte sem qualquer direito, né? Outra questão que demonstra a herança escravocrata nessa profissão é o fato dessas trabalhadoras cozinhar, lavar, limpar, cozinhar, cuidar das crianças. Muitas das vezes elas exercem, né, o papel de mãe dos filhos dos patrões e por simplesmente uma troca de moradia e alimentação. Isso a gente sabe que é crime, né? Mas infelizmente nós temos vários exemplos e a gente não precisa ir tão distante para encontrar exemplos. Nós temos aí situações atuais. Eu trouxe aqui uma pequena estatística em relação às trabalhadoras domésticas, só para a gente poder entender um pouquinho a realidade dessas mulheres. Em 2019, nós tínhamos 6,4 bilhões de pessoas destinadas ao trabalho doméstico. Olha para vocês verem, 92% desse público são mulheres. 63% são mulheres negras. 28,6% são mulheres, são trabalhadores que estão na formalidade, ou seja, estão com registro em carteira de trabalho. Apenas 1% desse público reside na residência dos patrões e 8 anos é a média de escolaridade entre os trabalhadores domésticos. Então, se a gente for analisar essa pequena estatística, porque aqui ela está parcial, eu não trouxe ela por completo, mas é uma realidade, como eu disse, eu não quero ser radical, e digo sim que houve avanços em relação aos direitos trabalhistas. Mas se a gente for analisar dentro de um universo de 6,4 bilhões de pessoas, apenas 28,6% trabalhando com carteira assinada, significa que ainda há algo de errado, né? Ainda há o que melhorar. Esse número total, pessoal, ele reduziu, tá? Em 2020, devido à pandemia, reduziu para 4,9 bilhões de pessoas, mas ainda assim as proporções de número de pessoas com carteira assinada, o número prevalecente de mulheres negras ainda permanece. E eu também queria fazer uma ressalva aqui em relação a esse público negro. Ainda há uma diferença de salário entre o público de mulheres negras, trabalhadoras domésticas, recebendo um salário menor em relação ao público de trabalhadoras domésticas brancas. Então, a trabalhadora doméstica, ela teve os seus avanços, os seus direitos conquistados, mas, infelizmente, a gente ainda precisa melhorar muito em relação a essa mão de obra. E aí, prosseguindo, eu tenho até que me policiar muito para falar sobre a trabalhadora doméstica, viu, Rita? Porque é a minha paixão. E continuando, então, dessa forma, nós temos aí, diante da luta diária da mulher para se posicionar perante o mercado de trabalho, e aqui eu estou dizendo da mulher de forma geral, independente da sua profissão, e garantir o seu respeito e a dignidade que trabalhamos atualmente com o empoderamento feminino. Além de ser imprescindível a realização de políticas públicas. Quando a gente fala em empoderamento feminino, em empoderamento, muitas pessoas, eu acredito que a sua maioria, vai pensar que empoderamento está relacionado basicamente na aparência da mulher, né? Na sua maquiagem, no seu cabelo, na sua vestimenta. Mas o conceito do empoderamento, ele vai muito além do que
a beleza exterior da mulher. Nós vamos dizer que o empoderamento feminino, ele possui uma característica muito importante. E a sua principal é a redução da desigualdade de gênero e a inclusão de talentos, habilidades, experiências das mulheres no mercado de trabalho. A gente pode dizer que o empoderamento, de uma forma geral, é engrandecer a mulher de todas as formas, mas principalmente com o conhecimento. O conhecimento dos seus direitos, quando a gente fala na ramificação do empoderamento legal, né, fortalecer o conhecimento dessa mulher, mas a gente fala em empoderamento e também em fortalecer a atividade profissional daquela mulher, o conhecimento, não só o conhecimento de seus direitos, mas cursos profissionalizantes, outras demais formas de engrandecer o empoderamento da mulher, é quando a gente leva essa mulher para o mercado de trabalho, mas estabelecendo a sua igualdade em relação aos homens, mas principalmente a sua igualdade dentro das suas atividades. Pensa bem, se essas mulheres, elas estão conscientes dos seus direitos, sobre a forma de defendê-los, de implementá-los, é possível criar a igualdade de gênero no ambiente de trabalho. Mais uma vez, eu quero destacar que eu não quero ser radical, né? Às vezes as pessoas podem imaginar que o simples e puro fato da mulher ter o conhecimento do seu direito, por si só, ela vai promover a igualdade de gênero. Com certeza que não. A gente fala do empoderamento, a gente traz a consciência dos direitos para aquela mulher, mas esse empoderamento, ele precisa estar aliado a outras atividades. Como eu disse aqui, por exemplo, a promoção de políticas públicas, que é muito importante, né? E aí, o empoderamento legal, ele vem com esse intuito de eliminar as ações discriminatórias, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho. Imaginem só, eu acabei de dizer há alguns minutos atrás que muitas mulheres, que a realidade de muitas mulheres é o assédio sexual e ou moral no ambiente de trabalho, e que muitas sequer conseguem identificar essa prática, né? Muitas não sabem sequer que estão passando por uma violência como essa. Se a gente trabalha também o empoderamento legal dessas mulheres, levando o conhecimento jurídico para elas, dentro de uma linguagem para o entendimento da mulher, ela vai conseguir identificar aquela situação. Além dela conseguir identificar, ela vai saber, principalmente, que o direito dela está sendo desrespeitado. E ainda mais importante, ela vai saber como que ela vai cumprir aquele direito, como que ela vai exigir o cumprimento daquele direito. Então, o empoderamento legal, ele vem para isso, para trazer conhecimento para a mulher e, principalmente, promover a igualdade de gênero. Elas vão saber que o seu direito, se está sendo descumprido, se ele principalmente, até que ponto está sendo descumprido, mas eu destaco mais uma vez, ela vai saber como reivindicar o seu cumprimento. O empoderamento feminino, o empoderamento legal feminino é um assunto novo e existem muitas empresas que hoje já estão atuantes e estão praticando o empoderamento no ambiente corporativo. É tão importante e está ganhando espaço que a ONU Mulheres, junto com o Pacto Global, ciente principalmente do papel das empresas para o crescimento da economia, ela vem desenvolvendo o empoderamento no ambiente corporativo e, para isso, eles criaram 7 princípios que falam sobre o empoderamento das mulheres
Eu vou ler aqui rapidamente para vocês, mas quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, pode me procurar, ou pode acessar também o site da ONU Mulheres, e lá vai ter todo o procedimento para esse empoderamento. Nós temos o primeiro, onde é estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero no mais alto nível. Então, eles pensam na hierarquia, né? Começando de cima para baixo, tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não discriminação, garantir a saúde, segurança e o bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa, promover a educação, a capacitação e o desenvolvimento profissional para as mulheres. Aqui eu destaco, como eu disse, que essa promoção da educação, ela não é apenas voltada para aquela atividade, para aquela profissão da mulher. Ele vai promover uma capacitação de forma ampla, e aí a gente pode enquadrar aqui o empoderamento legal feminino. Ele vai apoiar o empreendedorismo das mulheres e promover políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing, promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social. E, por fim, ele fala em medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção de igualdade de gênero. É muito importante e muito interessante esse trabalho da ONU, porque existem empresas privadas que já estão criando movimentos. Nós temos a Líder, que tem o Empodera Líder, nós temos a Lojas Renner, que também já tem um trabalho voltado para o empoderamento feminino. Então, é um assunto muito novo, porém muito velho, né? De muitos e muitos anos que a gente pensa nessa questão do engrandecimento, de trazer o conhecimento para a mulher, e hoje ele toma essa roupagem, né, de empoderamento, fazendo de uma forma ampla, não trazendo apenas para o lado exterior da mulher, mas o interior, promovendo conhecimento, promovendo educação, capacitação e várias outras formas de engrandecer a mulher dentro do ambiente de trabalho. Esses princípios, eles representam, na verdade, um conjunto de considerações que vão ajudar a comunidade empresarial a incorporar em seus negócios valores e práticas que vão visar a equidade de gênero e o empoderamento dessas mulheres. A efetividade da igualdade de gênero, como diz a nossa presidente da Comissão de Direitos Sociais e do Trabalho da OAB, com a efetiva igualdade de gênero, ela vai lucrar tanto a mulher, o homem e, por fim, a sociedade, né? Mas a gente precisa colocar em prática. Por isso eu trouxe essa frase aqui, para a gente poder refletir, porque a gente fala muito em igualdade, a gente fala em igualdade de direitos, a mulher ela tem os seus direitos, a proteção da mulher no trabalho, mas e a efetividade dessa igualdade? Será que ela está sendo realmente implementada? Será que ela realmente está ocorrendo? Então, a gente precisa incorporar a efetividade dessa igualdade para a gente, então, conseguir, de fato, ter essa lucratividade, né? Receber os benefícios dessa equidade de gênero no nosso ambiente de trabalho. A gente pode concluir aqui que a mulher ela conquistou ao longo dos anos um respeitável espaço no mercado de trabalho. A gente não pode negar isso, né? Quando a gente vê essa breve evolução histórica que eu apresentei, a gente vê que sim, que houve, né, muitas conquistas, mas a gente ainda há o que conquistar, porque os direitos existem, mas a efetividade desses direitos,
Será que ainda há? Nós ainda passamos por situações de mulheres que engravidam no ambiente de trabalho, mas que são dispensadas no curso do seu direito estabilitário. Nós temos mulheres que sofrem situações de discriminação porque ela é bem-sucedida, porque ela é uma boa funcionária no ambiente de trabalho. Então, a gente ainda tem muito a conquistar. Mas eu digo que a luta diária é para a efetivação desses direitos. De fato, a efetivação dos direitos. Esse cenário de discriminação que nós temos aí, perpetrada historicamente em relação à mulher, ele continua a ensejar a necessidade de políticas públicas, a necessidade de proteção legislativa. Nós tivemos agora na pandemia uma grande evolução, né, dos direitos. Vou citar aqui, mas a Rita com certeza ela vai falar a respeito do direito das mulheres gestantes de se manterem em casa, né, se possível, realizando o trabalho em home office, se não possível, mantido o seu direito ao salário. Então, a gente ainda necessita dessas políticas para poder ter a nossa proteção legislativa e coibir a discriminação de gênero, que infelizmente ainda é muito evidente na nossa sociedade. Essas ações ainda vão se complementar com ações afirmativas, como eu disse, o empoderamento feminino, o empoderamento legal feminino, para que essas mulheres elas possam conhecer os seus direitos, mas principalmente para que elas possam implementá-los, né? Para que elas consigam saber como os requerer. Às vezes, aqui no nosso ambiente, parece algo assim estranho, né? Eu estou falando que uma mulher passa por uma condição de assédio moral e ela não sabe identificar essa condição. Pode parecer que não, mas é a realidade de quase que a maioria dessas mulheres, elas não sabem que estão passando por essa violência. Assim como a gente fala de violência doméstica, muitas não sabem que estão passando por uma situação de violência psicológica e ainda acham que a violência é apenas aquela física, né? Então, o empoderamento, ele serve para isso, ele serve para trazer conhecimento, para trazer esse engrandecimento feminino, de forma que elas passem a conhecer quais são os seus direitos, quando eles estão sendo infringidos, desrespeitados, mas principalmente aonde que eu vou buscar ajuda, aonde que eu vou para eu poder ter o meu direito implementado, para saber reivindicá-los. Não é por outro motivo, né, que a própria Constituição, ela prevê no seu artigo 7º, o seu inciso 20, a garantia de proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. O empoderamento, ele vem para isso, mas a gente não pode esquecer e deixar de frisar a necessidade e a importância das políticas públicas para poder, de fato, nós conseguirmos ter essa frase em prática, né? Com a igualdade efetiva, ganha a mulher, ganha o homem, ganha a sociedade. E aí, a gente passa aqui para o finalzinho. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Rita por esse convite, dizer que foi um prazer estar aqui, falar brevemente sobre a dignidade da mulher no trabalho, e me coloco à disposição. Eu acho que tudo que eu queria falar eu abordei aqui, e a Rita, com certeza, com todo o conhecimento dela, ela vai complementar, sem dúvida nenhuma. E aqui eu coloquei os meus contatos, as minhas redes sociais. Quem quiser acompanhar o meu trabalho ou fazer algum contato, fique à vontade. Muito obrigada, Rita. Temos vários outros direitos que também se aplicam à mulher, claro, né? Todos os direitos, como a Érica falou,
tanto o homem quanto a mulher são iguais, então todos os direitos previstos na legislação trabalhista se aplica aos homens e às mulheres. Mas o meu eu vou falar especificamente das mulheres. Mas vê que a gente fala, quando a gente fala, está debatendo aqui num curso, na sala de aula, algumas pessoas não fogem desse mundo. Mas quando a gente vai ver, igual com o seu depoimento, você percebe que é no dia a dia. Eu sofro esse tipo de... Até no final dos meus slides, eu trouxe aqueles termos em inglês, de que do homem interromper o que a mulher está falando, de o homem pegar a ideia, no meio corporativo, meio em reunião, no meu caso, né, de advogado, professora, é comum, infelizmente, é muito triste você falar. Isso ainda é comum, a gente tem que, né, se a gente não falar, não questionar, você está numa reunião, é comum o homem pegar, eu falo, dou uma ideia, nossa, uma ideia bacana. A maioria escuta. Não faz muito auê, não. De repente, um homem fala a mesma ideia, dá a mesma ideia do que eu falei. Todo mundo, uau, isso é maravilhoso, essa ideia é fantástica, como se eu já não tivesse falado. E aquilo a gente fala assim, poxa, mas não era algo que você esperaria dos seus pares, né? Pessoas desenvolvidas intelectualmente. Mas é como eu falei, está enraizado isso, esse machismo. E a gente tem que lutar, igual você falou. Nós temos que lutar e temos que falar e temos que questionar, falar com outros homens. E é muito importante a presença de homens aqui no nosso debate para eles passarem para outros homens e regular outros homens. Opa, o que você está fazendo? Isso não é legal o que você está fazendo, isso é machismo. Então, assim, infelizmente, a gente ainda vive, temos que lutar muito por isso, né? Mulher, por ser negra, por ser trans, o tempo todo, nossa sociedade é preconceituosa. E a gente tem que falar sobre isso. Em relação às suas férias, especificamente, a lei não mudou nada em relação a isso. Tem nada de mudança da lei quanto às suas férias. Mas, na verdade, também nunca teve a obrigatoriedade, pelo menos pela CLT, eu não sei a sua convenção coletiva, talvez a sua convenção coletiva fale diferente, mas a CLT nunca teve também a obrigatoriedade de dar as férias logo depois da licença maternidade. Era algo que as empresas faziam, porque é a empresa que efetivamente escolhe quando vai dar as férias para a mulher. O que ela pode fazer no mês de janeiro, já lá em janeiro anteriormente, você optar, falar facultativamente que você quer tirar as férias em julho ou em agosto. Mas também a empresa não é obrigada a te dar as férias no mês que você quer, que o empregado quer. Pela CLT, é o empregador que define a data das férias. Então, mas normalmente as empresas faziam isso, né? Dava as férias logo depois do término da licença maternidade, mas a lei não mudou nada quanto a isso. Mas é um argumento, infelizmente, que as empresas estão utilizando agora. Virou coisa fácil na boca. Com a reforma trabalhista, isso mudou. Com a reforma trabalhista, ou seja, a pejotização, criar empresa. Hoje em dia, que as empresas estão pedindo muito para os empregados ir lá criar uma empresa, um CNPJ, para fazer o contrato de prestação de serviço como se não fosse empregado. É fraude. Mas as empresas estão fazendo isso como se fosse legal. E não é legal. Mas na época da reforma, criou essa questão da pejotização ou do acordado sobre o legislado, né? O acordado sobre o legislado, o que for acordado ali individualmente ou através de convenção coletiva, vai prevalecer sobre a lei. Não, isso é em alguns pouquíssimos casos. Só aqueles casos previstos 611-A da CLT, que é a redução do horário de almoço, a jornada 12 por 36, o controle de jornada, algumas poucas situações que o que for acordado, né, através da convenção coletiva e o acordo coletivo, vai prevalecer sobre a lei. Mas nada, imagina se faz um acordo coletivo falando, vou tirar o 13º dos empregados. Não vale nada, é nulo, né? Então, assim, são algumas expressões que ficaram assim na mídia e que as pessoas pegaram como verdade, mas não são verdades. E aí, para isso, a gente tem que estudar profundamente sobre essas reformas. Mas isso é ruim, porque cria essa cultura de que agora não tem mais direito dos empregados, generalizou a questão. E não é assim, não é bem por aí. E até mesmo os empregados estão achando que pode fazer a contratação, por exemplo, pelo PJ, né? PJ, para quem ainda não acompanhou, o PJ é ir lá criar um CNPJ, um MEI, uma empresa, e você fazer o contrato de trabalho como prestador de serviço. E não é. Se a gente comprovar que tem a relação de emprego, aqueles requisitos previstos no artigo 3º da CLT, subordinação, habitualidade, não eventualidade, pessoa física e onerosidade, tem relação de emprego. Se tem relação de emprego, qualquer contrato diferente disso é nulo.
É nulo. Mas só que é nulo quando, Rita? Só depois que o empregado ajuizar uma reclamação trabalhista exigindo esses direitos. E aí, nesse momento que nós estamos vivendo, é mais importante para o empregado, para a pessoa, ter o seu salário lá todo mês, né? Do que ficar sem nada. Aí ele vai lá e se submete a essa pejotização, que é ilegal. Mas, depois de terminar o contrato de trabalho dele, se ele entrar na justiça e reclamar os seus direitos, ele vai ter direito a férias, 13º, fundo de garantia, tudo sobre aquela remuneração que ele teve como um contrato civil que foi feito, né, como prestador de serviço. Isso é fraude, gente, está lá no artigo 11 da CLT. Infelizmente, como você falou, Miriam, na sua empresa, que deveria dar o exemplo, nós temos na nossa região também uma fundação que deveria dar o exemplo e está contratando através de pejotização, né? É uma fundação. E aí a gente fica mais triste ainda quando vê esse tipo de negociação, porque é uma fundação, ela tem que cumprir as regras, né? Cumprir as normas trabalhistas, mas para fugir de pagar férias, 13º e fundo de garantia, ele vai lá e fala, eu quero contratar uma auxiliar de serviços gerais. Vai lá e cria um CNPJ. Gente, onde já viu isso? Um auxiliar de serviços gerais, que vai ter horário para chegar, horário para sair, ser uma prestadora de serviço e não uma empregada. Isso chega a ser ridículo, né? Mas é para a empresa não pagar férias, 13º, fundo de garantia. Isso é um absurdo. Mas tomara que elas nos procurem, né, Érica? Tomara que esses serviços, esses auxiliares de serviços gerais, que foram tudo contratados com pejotização, nos procurem, porque nós vamos arrebentar com eles lá na Justiça. Você está falando e minha cabeça está assim, ó, borbulhando. Você sabe, né, a fundação que eu estou falando, da nossa região. Sei. E aí, os meus próprios alunos de Mariana, de Ouro Preto, que me dão esses exemplos, né? Porque eu nem estou assim tão presencial. Mas eles falam, não, professora, mas a minha vizinha foi lá para ser contratada na fundação tal e mandaram ela ir lá no contador criar uma empresa. Isso pode? Não, gente, isso não pode. Isso é ilegal, isso é fraude aos direitos trabalhistas. Alguém quer mais falar alguma coisa? Deixa eu ver, a Denise falou. Realmente, o que observamos hoje é que estamos virando verdadeiros fantoches nas mãos da maioria dos empregadores. Exato, Denise. A gente chama de coisificação da pessoa. Pagar pelo trabalho. E não é, nós não somos uma máquina. O ser humano não é uma máquina que você paga pela hora trabalhada. O ser humano precisa. O trabalho é uma forma de sobrevivência. Ele precisa o empregado, ele precisa do salário no final do mês, ele precisa do fundo de garantia dele, porque a alimentação, como é que ele vai sustentar a família dele sem o salário? Ele não pode ficar nessa indecisão sem salário no final do mês. Tudo bem? Então, depois desse nosso desabafo, eu acredito que, né, que tenha entrado na cabecinha de alguém, de alguns, é claro que pessoas tenham interpretações diferentes da minha, claro, isso é normal, possam ter, mas a gente pensar, né? Vamos pensar esse momento que nós estamos vivenciando e batalhar e torcer para que mude, para que a gente volte a batalhar para melhores direitos, para mais direitos, e não para garantir o que nós temos. Hoje em dia a gente está perdendo tempo demais, os nossos sindicatos estão perdendo tempo demais em negociações para manter o que a gente tem. Com a revisão do princípio da ultratividade, eu posso falar demais, eu não começo a entrar lá no meu assunto, gente. Com a revisão da ultratividade, os sindicatos, quando termina ali a database, acabou, zerou. Não tem mais aquele direito que tinha garantido lá no sindicato de plano de saúde, de cartão alimentação, não tem mais. Aí o sindicato tem que batalhar para manter aquilo que tinha. Antigamente, não, aquilo compreensível da ultratividade. Nós temos aquilo garantido, aquele que foi do ano passado está aqui, agora a gente tem que melhorar, vamos aumentar a hora extra para 100%, né? Vamos melhorar os nossos direitos. Hoje não, hoje em dia o sindicato só batalha para manter o que já tinha no ano passado, porque capaz as empresas querem, os sindicatos empregadores ainda querem tirar aquilo que tinha, infelizmente. Isso tudo com uma palavrinha que foi incluído lá na reforma trabalhista. A ultratividade, não se aplica a ultratividade. Que pessoas, nós do direito, que não é específico do direito do trabalho, nem sabe o que é isso, mas é uma palavrinha, ultratividade, que arrasou com os sindicatos, porque esse princípio da ultratividade garantia, assim, ó, se nós não fizermos um acordo coletivo agora, ou a convenção coletiva agora, os sindicatos empregados falavam, aquilo que a gente tinha ano passado vai permanecer, até vir uma sentença normativa lá no dissídio coletivo, então nós estamos com isso garantido. Agora não, zera.
Zero. Os empregados vão ficar sem nada se não fizer o acordo coletivo, a convenção ali na data base. Então, o que os sindicatos estão fazendo, pode me ajudar aqui, que participa lá do sindicato, né, Sirlene, não sei se ela está aqui ainda, deve estar sofrendo demais, que ela trabalha lá no sindicato, acho que ela saiu. É exatamente isso, que antes eles batalhavam para melhorar. A Sirlene, minha ex-aluna aqui de Itabiri, trabalha lá no sindicato dos empregados, então sofre muito dos transportes, sofre muito essa questão nesse momento. Mas então vamos lá, senão a hora vai embora. Vou compartilhar com vocês me falam aqui se eu estou compartilhando direitinho o meu slide, que basicamente a Érica também já falou bastante. Estou compartilhando? Sim. Sim? Então, e aí podem me interromper e perguntar, e agora eu não vou ouvir, não vou ver o site, o chat que vocês falarem alguma coisa, aí pode falar no áudio, o Gilmar já sabe bem. Eu trouxe aqui, direitos trabalhistas aplicáveis às mulheres, né? Professora Rita e doutora Érica. Eu trouxe uma fotinha de duas trabalhadoras hoje muito importantes, né, no nosso momento atual, que foram as enfermeiras, as médicas, as mulheres trabalhadoras na frente do Covid, que fez muita diferença nesse momento. Tenho certeza também essa delicadeza que as mulheres, os homens também têm, mas as mulheres têm, parece que tem um sexto sentido, ajuda muito ali no momento da dor e no trabalho, né, 24 horas direto. E também as enfermeiras são uma categoria que está reivindicando por leis, por melhorias de suas condições, de seus direitos, que precisam, sim, melhorar. Direitos trabalhistas das mulheres. Vou pular isso aqui, que é só... Tá, vamos direto no primeiro que eu trouxe para vocês, que é garantia de emprego da gestante. Vou falar bastante sobre a gestante. Por quê? Porque a gente vê muito aí no Facebook, compartilhando, falando assim, a ser mãe é muito bonito, é muito lindo, e é do nosso, mas aquela mulher também que não quer ser mãe, nós temos que respeitar, claro. Mas esse ser mãe, estar grávida, friamente falando, se nós não tivermos essa proteção no trabalho, vai prejudicar a mulher. A mulher vai ficar ali, como diz a Miriam, acaba sendo criticada, porque ela vai ter estabilidade, vai sair de licença, vai afastar do trabalho. Então, o dia a dia da empresa vai ser prejudicado devido a uma mulher. Mas nós precisamos dessa garantia, porque senão nós não vamos nunca chegar ali em igualdade de condições em relação ao homem. E é muito importante, eu estou vendo pessoas aí também fora do direito, que nós temos que lembrar do que é o princípio da equidade. O princípio da equidade é igualdade, mas não é uma igualdade. Você fala assim, mas por que tem que ter uma lei para proteger a mulher? Porque nós somos diferentes. Né? Da mesma forma que nós temos normas que protegem a criança, da mesma forma que nós temos lei que protege o idoso, da mesma forma que nós temos leis que protegem a gestante, porque são situações diferentes. E para que a gente tenha uma igualdade, quando a Constituição fala, quando a ECA falou lá, todos são iguais perante a lei, essa igualdade não é simplesmente de igualdade em si, de ser igual, é tratar as desigualdades com igualdade. Então, por isso, nós temos que ter normas de proteção à mulher, porque alguns homens, assim, desavisados, vão falar assim, mas se a mulher quer os seus direitos, quer ser igual a gente, por que ela quer, então, direito de proteção? Por que ela tem que ter estabilidade? Por que ela tem que ter licença? Por que ela tem que pegar menos peso que a gente? Porque nós, mulheres, temos a condição física diferente. Se nós somos diferentes, nós temos que ter normas, sim, protegendo as mulheres para que a gente tenha, sim, igualdade com os homens, não é? Então, por que a gente protege o idoso? Porque ele tem características diferentes, então nós temos que proteger o idoso em suas características, o menor e assim por diante, gente. Então, para aquelas pessoas que não sabem, o princípio da equidade é tratar os desiguais com igualdade. Então, nós temos que igualar esses desiguais. Nós temos que ter normas de direito para proteger essas pessoas diferentes. Também vimos aí, circulando nas redes sociais, 3 crianças assistindo um joguinho, onde eles colocam um banquinho, né? Coloca o banquinho, um banquinho mais alto e o outro mais baixo. Aquele banquinho mais baixo vai ficar a criança mais alta. Só que no final, ali estão todos assistindo o jogo de futebol na cerca. Por quê? Assim conseguimos colocar a igualdade. E é com tratamentos desiguais. Porque nós temos que ter norma para proteger essas pessoas, para ter a igualdade.
Ficou claro isso? Então, beleza. Agora, a garantia de emprego da gestante. Essa gestante empregada, isso que é importante lembrarmos. Esses direitos que eu vou falar aqui são direitos previstos na CLT ou normas específicas do direito do trabalho, que são aplicadas às trabalhadoras empregadas. Empregadas. Quando aquela empregada, aquela trabalhadora que vai ser contratada pelo PJ, que a empresa foi lá e mandou ela criar um CNPJ, ela não é, a princípio, né, para a empresa, antes da Justiça do Trabalho analisar e falar que é fraude, ela não teria os direitos previstos na CLT, os previstos de empregada. Porque trabalhadora ela é, igual advogada, no seu escritório ela é trabalhadora, mas ela não é empregada de ninguém, ela é autônoma. Agora, esses direitos que nós estamos vendo aqui são para as empregadas, é isso que a gente tem que ter bem em mente, né? Então, para que ela tenha esse direito à estabilidade, à licença maternidade e tudo mais, ela tem que ser empregada. Se ela não for empregada, ela não vai ter direito. Empregada, estão previstos os requisitos lá no artigo 3º da CLT, que é subordinação, não eventualidade, habitualidade, onerosidade, pessoa física. Esses são os requisitos. Em qualquer situação fática, em qualquer situação prática que perceber que temos esses 5 requisitos presentes, nós temos a relação de emprego, e aí essa mulher ou esse homem passa a ter todos os direitos previstos na CLT ou nas leis esparsas do direito do trabalho. Essa garantia de emprego nós chamamos de estabilidade provisória. Temos várias outras estabilidades provisórias, como dirigente da CIPA, dirigente do sindicato, cooperativas, mas aqui eu vou trabalhar especificamente com a mulher, né, que ela tem essa garantia, que a Miriam acabou de falar, que é desde a data da concepção até 5 meses após o parto. A mulher não pode ser dispensada. Claro, a mulher não pode ser dispensada sem justa causa. Por justa causa pode. Mas aí esse por justa causa tem que ter o fato, né, da empregada cometido por ela, que seja lá uma quebra de contrato, a não realização de suas obrigações, a falta ao serviço, um furto dentro da empresa, que estão previstos lá no artigo 482 da CLT, que são os casos da dispensa por justa causa. Então, uma empregada gestante não pode ser mandada embora sem justa causa, porque ela tem direito à estabilidade, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Mas por justa causa pode. É claro que é mais complexo, a prova, o ônus da prova é da empresa, para provar essa justa causa é um pouco mais complicado. Mas ficou claro isso? A empregada tem direito à estabilidade ao emprego, desde a data da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Ela não pode ser dispensada sem justa causa. Se isso acontecer, se o empregador mandar essa empregada embora sem justa causa, e não pensem vocês que é raro isso acontecer, porque é comum isso acontecer, mesmo os empregadores sabendo dessa estabilidade, eles mandam embora, e aí ela vai ter direito à indenização. Primeiro, ela tem direito à reintegração, porque a Constituição, as disposições transitórias constitucionais, lá no artigo 10, ela garante o emprego. Ela não garante dinheiro para a empregada, ela garante o emprego. Por quê? É uma forma de falar assim, a empresa está mandando aquela empregada embora porque ela está grávida, né? Então, veja, a proteção que a Érica falou, da dignidade da pessoa humana. A Constituição não está protegendo a empregada para dar dinheiro para ela, não. Está protegendo o emprego, para passar aquele momento difícil ali, né? Porque a gente sabe, né? As mulheres que estão presentes, que foram mães, que são mães, sabem que é um momento muito difícil, do inicinho, quando o neném nasce, né? À noite, mal dormida, a gente fica um pouco lesado, psicologicamente, ficamos sensíveis. Eu passei por isso, eu sei. Né? Nos primeiros meses ali que a criança nasce, nós ficamos um pouco abaladas psicologicamente, fisicamente. Então, é um momento de garantir aquele emprego. E não quer dizer que nós vamos diminuir a nossa produção no trabalho. Podemos até diminuir, mas naquele momento específico, e depois isso vai passar. Então, é essa a ideia da garantia do emprego. Então, por isso que o primeiro caso, quando é advogado, que aí é para os meninos do direito, a nossa petição inicial, nós vamos pedir a reintegração ao emprego, porque é isso que é garantido pela Constituição, o emprego.
Mas é claro que se não há possibilidade da reintegração pela quebra da fidúcia, pela quebra da confiança, né, pode ser transformado em indenização. E aí, sim, pode indenizar, o empregador pode indenizar a empregada todos aqueles meses, até 5 meses após o parto, né? Indenizar o salário, 13º, as férias, o fundo de garantia, referente a todo esse período, né? Então, são 9 meses de gravidez, mais 5 meses, né? 15 meses aí, 14 meses, né? 14 meses de salário, férias, 13º e fundo de garantia. Compreendido isso? Agora, nós temos algumas peculiaridades, assim, que se discute muito na prática, mas e aquela situação onde a mulher engravidou durante o aviso prévio indenizado? Veja, a mulher não tem nem mais ligação com a empresa, ela já foi, o empregador falou, olha, você não precisa mais vir trabalhar, esses próximos 30 dias eu vou te indenizar, nós chamamos de aviso prévio indenizado. Mesmo nesse período, se a empregada, porque o contrato de trabalho da empregada só se extingue ao final do aviso prévio, mesmo que indenizado. Tenha trabalhado é mais normal, mas mesmo que indenizado. Então, se ela engravida neste período, ela também tem direito à estabilidade. Rita, mas aí ela não tem nem mais contato com a empresa, vai ter direito à estabilidade, sim. O nosso artigo 391A da CLT fala isso. Olha só, se a confirmação da gravidez ocorrer durante o aviso prévio, ainda que indenizado, ela terá direito à estabilidade. Se o empregador desconhecia a gravidez, tipo, a empregada nem contou para o empregador que estava grávida, aí o empregador mandou ela embora. E aí, depois é que ela foi entrar com a reclamação trabalhista na justiça, ou depois que ela foi procurar aquele empregador e falou, olha, eu estou grávida, você não podia ter me mandado embora. Isso não é desculpa, ela tem direito à estabilidade, sim. Eu tive um caso, ano retrasado, que nem a própria mulher sabia. Ela estava tomando, na época ela estava com depressão, e ela estava tomando remédio antidepressivo, então aquilo desregulava a menstruação dela, aquele remédio desregulou a menstruação dela. E só depois de 5 meses é que ela foi descobrir que ela estava grávida. Quando ela foi mandada embora, ela já estava grávida. E só depois de 3 meses, 4 meses que ela foi mandada embora, é que ela descobriu que ela estava grávida no momento que ela foi mandada embora. Tem direito à reintegração? Sim. E se no caso não for a reintegração, que seja a indenização referente ao período de estabilidade, de até 5 meses após o parto. Quem fala isso, Rita? É a súmula do TST 244.1. Então, a súmula do TST, o que é súmula, para quem não é do direito? Súmulas são decisões reiteradas dos tribunais, onde eles vão aplicando, olha, eles interpretam ali uma lei, né? Leiam a lei, tem ali a interpretação, e aí os juízes vão entendendo daquela forma, olha, qual a diferença faz do empregador ter conhecimento dela estar grávida ou não? Não tem diferença nenhuma. A Constituição garante um emprego, então nós vamos dar um emprego para aquela empregada. Então, essa súmula é isso, são decisões reiteradas. E essa súmula é lá do TST, é o nosso tribunal maior do direito do trabalho. Nós temos as varas do trabalho, os TRTs, segunda instância, e o TST, que vamos chamar assim o nosso chefe na área jurídica, é o que comanda. Não é uma súmula vinculante, né, para aqueles do direito, não é uma súmula vinculante onde obriga os juízes abaixo, mas é claro, os juízes hierarquicamente inferior se orientam por essas súmulas, porque eles sabem que esse processo, essa reclamação trabalhista vai chegar lá no TST e a sentença dele, o acórdão, se for do TRT, vai ser reformado. Por isso, a gente segue, sim, as orientações dos tribunais superiores. Então, a súmula 244 fala que, mesmo o empregador desconhecendo a gravidez, a mulher terá direito à estabilidade. Depois, também terá estabilidade a mulher adotante, né? Eu vou adotar uma criança, como eu vi, vou ter ali aquele conhecimento com a criança, vou ter aqueles momentos difíceis ali, lindos, maravilhosos, mas também difíceis. E aí ela também tem direito à estabilidade. A adotante, independentemente da idade do adotado, terá direito à estabilidade da data da adoção, da guarda da criança. Está lá no artigo 391A, parágrafo único da CLT. Na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado, isso aqui teve uma grande discussão recentemente, falando que a mulher não teria direito à estabilidade se o contrato de trabalho dela fosse por tempo determinado. Não, ela tem direito à estabilidade. Por exemplo, uma mulher que foi contratada está no contrato de experiência.
Se ela engravidar no contrato de experiência, ela vai ter direito à estabilidade. Aí aquele contrato de experiência vai ser transformado em determinado até o término da estabilidade. É claro que terminou a estabilidade ali 5 meses após o parto, ela pode ser mandada embora normalmente. Mas mesmo no contrato de experiência, se a empregada engravidar, ela terá direito à estabilidade. É isso que fala aqui, ó. Na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Esse contrato por tempo determinado, na CLT, são 3 situações. A primeira é o contrato de experiência. A segunda é quando a atividade da empresa é transitória, ou seja, é uma empresa transitória. Nós podemos dar o exemplo aí, mas para a gente fixar mais fácil, tipo essas feiras que vêm lá de Monte Sião, vendendo roupas aqui na nossa região. Fica aqui 15 dias, 20 dias, veja, a atividade da empresa, a empresa transitória aqui na nossa cidade. Então, ela vai contratar ali uma balconista só pelo período que ela vai ficar aqui, 30 dias, 60 dias, 90 dias, e aí é uma das situações que a empresa pode fazer um contrato por prazo determinado. Outra situação é quando há um aumento da atividade, a empresa ela é fixa, mas há um aumento exagerado ali da atividade em algumas determinadas épocas do ano. Por exemplo, é aquele contrato temporário que se fala muito na televisão, nos shoppings, no final de ano, Natal, Ano Novo, num restaurante, na época de carnaval, aqui em Ouro Preto e Mariana, lá em Uberaba, não sei, mas aqui em Ouro Preto e Mariana, os restaurantes bombam, né, na época de carnaval, então tem que contratar muito mais garçons, mais recepcionistas e tal, mas naquele momento, naqueles dias ali. Então, eu não vou fazer um contrato por prazo indeterminado, e nem o contrato de experiência. O contrato de experiência é para eu conhecer aquele empregado. Eu já conheço ele, mas eu quero aquele garçom para o carnaval. Então, vou fazer um contrato por prazo determinado. Nessas situações, se a mulher engravidar ali no carnaval, ela vai ter estabilidade. É isso que fala a súmula 244, inciso 3 do TST. Na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Agora, uma única situação que o TST entende, nem a súmula, é só uma interpretação em algumas decisões que ele teve, foi no caso do contrato, aqui no contrato, deixa eu pular aqui, no contrato de trabalho temporário, vou voltar lá. Aqui é o contrato por prazo determinado que eu falei, está lá no artigo 443, parágrafo 1º da CLT, então a gestante tem garantia de emprego, sim. E depois, neste contrato de trabalho temporário, é a Lei 6.019, de 1974. Nestes casos específicos, a empregada não tem estabilidade. Por quê? É uma lei antiga e esse contrato de trabalho temporário é o que deu origem às nossas terceirizações. É porque é uma empresa que presta serviço para outras empresas para substituir exatamente aqueles empregados que saem de férias, que saiu de licença maternidade, a mulher. Então, é uma lei específica, contrato de trabalho temporário, é a Lei 6.019. Nestes casos, o TST está entendendo que ela não teria estabilidade, mas são poucos, então são só para aquelas poucas empresas que têm um contrato temporário. Voltando aqui nesse slide que eu não falei, que eu acho que é muito interessante e triste, é a estabilidade para a mulher, mesmo no caso do nascimento da criança que morreu. A criança morre ali na gestação ou no parto, né? Nós chamamos de natimorto. A criança nasceu morta ou morreu ali no útero da mulher. Como é que você vai entender isso? Olha, a legislação entende que a partir do sexto mês, nós tivemos um natimorto. Antes de 6 meses foi um aborto simultâneo, né, natural. Mas depois de 6 meses, foi o nascimento de um natimorto. Então, a mulher vai ter estabilidade, sim. Ela vai ter o direito à estabilidade, inclusive a licença maternidade que nós vamos ver. Então, ela vai ter direito à estabilidade, mesmo que aquela criança nasceu morta, desde que seja depois de 6 meses. 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, no parto, aí nós temos direito à estabilidade, nós chamamos de caso de natimorto. Então, terá estabilidade provisória, mesmo no caso de natimorto, parto após 6 meses. Estabilidade quer dizer a empregada não pode ser mandada embora sem justa causa. Desde a data da... Ah, Rita, como é que eu provo quando é que ela ficou grávida?
ultrassom. Ela, lógico, quando você é advogada, sua cliente vai ter que ir no médico, vai ter lá a data, quantas semanas ela tem, quando ela ficou grávida, tudo certinho. Esses são documentos essenciais numa reclamação trabalhista de pedido de reintegração ao emprego por estabilidade, que é demonstrar, comprovar a data do início da gravidez. É através de ultrassom, de vários outros exames médicos que o médico fornece para a gestante. Licença maternidade, tá vendo? São questões diferentes. Estabilidade é o empregador não pode mandar a empregada embora. Licença maternidade é um direito que a empregada tem de 28 dias antes do parto, ela requerer a licença maternidade. Aí ela vai parar de trabalhar, o contrato de trabalho dela vai estar suspenso, não pode ser mandada embora de jeito nenhum, que aí, a partir deste momento, ela vai receber o salário maternidade. Em regra, ela vai ter essa licença maternidade de 120 dias. 120 dias, desde a data que ela requereu aqui, 28 dias antes do parto, até 120 dias. Ela vai ficar de licença maternidade. Aquelas empresas que aderiram ao projeto, ao programa Empresa Cidadã, é a Lei 11.770, poucas empresas, para receber benefícios fiscais, aí o governo isenta a empresa de alguns impostos, ela faz parte desse programa Empresa Cidadã. Em compensação a não pagar alguns impostos, ela tem que dar alguns direitos a mais para as empregadas e para os empregados, para a licença paternidade também. Nesse caso, a empregada vai ter direito à licença maternidade de 180 dias. Ampliou um pouquinho aí, né? Vai ampliar o direito. Por isso que vocês podem falar assim, a empregada tal teve 180 dias de licença maternidade e eu só tive 120 dias. Por quê? Porque a sua empresa não é adepta ao programa Empresa Cidadã. Se fosse, você teria direito a 180 dias. Falando nisso também, em relação à estabilidade, esqueci de comentar aqui, porque a lei fala de até 5 meses após o parto. Mas pode a convenção coletiva ou o acordo coletivo daquela categoria ampliar essa estabilidade. Então, tipo, vale, a convenção do comércio passa para 6 meses, então dá 1 mês a mais de estabilidade. Porque a lei, igual eu falei no inicinho, a lei garante o mínimo do mínimo. A convenção coletiva e o acordo coletivo, que são fontes autônomas, que é criada pelos sindicatos, é para criar mais direitos. E muitos sindicatos conseguiam, né, na época boa, ampliar um pouquinho esse direito. Então se a mulher gestante tem direito à estabilidade até 5 meses após o parto, vamos dar algo mais? Então vamos dar 1 mês a mais? Aí dava 1 mês a mais de estabilidade. Mas isso aqui, 5 meses após o parto, é o que a lei fala. A Constituição, atos das disposições transitórias constitucional. Mas a Constituição a Convenção pode trazer ali 1 mêsinho a mais para a mulher gestante. Aqui, voltando na licença maternidade, tá muito rápido, gente? Estou acompanhando? Eu achei que tinha muito tempo, mas já quase 11 horas. A licença maternidade, ela tem 120 dias ou 180 dias se for empresa cidadã. Quem paga esse salário maternidade é o governo, é a Previdência Social. Mas, efetivamente, quem deposita o dinheiro na conta da empregada é a empresa. Para evitar aquelas filas, quem é mais antigo aí lembra, aquelas filas das mulheres todas grávidas, lá com o bebezinho no colo, para receber salário maternidade no INSS. Isso é degradante, fere a dignidade da pessoa humana, da mulher. E aí nós invertemos, essa lei vai e volta, mas hoje em dia quem paga é a empresa. E eu acredito que não vai voltar para pior, não. Quem paga o salário maternidade é a empresa diretamente para a empregada, para não fugir do dia a dia dela, da normalidade dela. Mas, ao final do mês, a empresa desconta aquele salário de maternidade dos recolhimentos de INSS que ela vai mandar para a União, para a Previdência. Então, no frigir dos ovos, quem paga a licença maternidade, o salário maternidade, é o governo, é a Previdência Social. A Previdência Social. Mas, na prática, quem deposita o seu salário no final do mês é a empresa, mas depois ela desconta do recolhimento do INSS. Então, aqui é só, inclusive, natimorto também, quando acontecer a situação de natimorto, também terá direito à licença maternidade. Inclusive, em caso de natimorto, instrução normativa 45. Não importa se o feto nasça com vida ou não, é preciso que haja o evento parto, e que seja após a 26ª semana, ou seja, 6 meses. Antes disso, será considerado aborto.
Aí vamos para o próximo direito. Afastamento de atividades insalubres. Então, nós temos funcionárias, mulheres, que trabalham em locais insalubres, né? Mexe com graxa, né? Com local muito escuro, sem luminosidade. Então, essas empregadas gestantes devem ser afastadas desses trabalhos insalubres. Tem que ser dada uma nova função para ela num outro local que não seja insalubre. Se não tiver, não, a empresa toda é insalubre. Não tem como mudar aquela gestante de função. Então, ela vai para casa. Ela não pode trabalhar em locais insalubres enquanto ela estiver grávida, né, gestante. Uma discussão muito grande que teve, que vocês podem lembrar, em 2017, lá no Congresso, foi isso, da mulher gestante. Eu lembro até da Marta Suplicy. Eu falei, gente, como que pode uma mulher defender isso? A Marta Suplicy, na época, defendeu a reforma trabalhista nesse artigo, onde exigia que o médico, que a mulher gestante, teria que entregar para a empresa um atestado médico recomendando que aquela gestante fosse afastada daquele local insalubre. Isso é uma aberração, gente. Não é natural. Se a mulher está grávida, ela tem que sair daquelas funções de insalubridade. E foi aprovada a reforma trabalhista desta forma, exigindo o atestado médico, para que o médico aconselhasse a empresa, recomendasse o afastamento da insalubridade. Mas aí nós já temos uma ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 5.938, falando que aquele artigo 394A, que exige o atestado médico, é inconstitucional. Então, hoje, o que prevalece? Não precisa de atestado médico. A empresa que tem alguma gestante trabalhando em local insalubre tem que afastá-la imediatamente. Então, afastamento de atividades insalubres, 394A da CLT. A empregada deverá ser afastada de atividades insalubres durante a gestação e a lactação, ao momento da amamentação, e continuará recebendo o adicional de insalubridade. Não vai ser cortado também, é muito interessante, porque os adicionais que nós temos na CLT, periculosidade, insalubridade, adicional noturno, são adicionais, nós chamamos de salários-condição. Ou seja, o que é esse salário-condição? Você só recebe se você efetivamente estiver trabalhando naquela situação, né? O adicional noturno, você só recebe o adicional noturno se você estiver trabalhando no horário noturno. Periculosidade, você só recebe periculosidade, 30% do seu salário, se você estiver trabalhando no local perigoso. Insalubridade, você só recebe insalubridade se estiver trabalhando em lugar insalubre. Mas como isso aqui é uma situação temporária, mais uma forma de proteger a empregada, para não reduzir os seus rendimentos, mesmo ela não trabalhando naquele local insalubre, ela vai continuar recebendo a insalubridade, que é o percentual de 10% sobre o salário mínimo. Bora lá. É muita informação, mas vamos lá. Consultas médicas durante a gestação. Está lá no artigo 392, parágrafo 4º, inciso 2. E mudança de função, artigo 392, parágrafo 4º, inciso 1. O que quer dizer que a empregada gestante tem direito a 6 consultas, a sair do trabalho, para fazer no máximo 6 consultas médicas, exames médicos, durante a gestação. E, se necessário, se a gestação for de risco ou algo do tipo, ela tem que ser modificada de função, mudança de função. Aí, uma pergunta que o Nélio me fez, que me fez lembrar, muitas vezes a gestante, ela tem aqueles problemas de pressão alta, eclampsia, né, que fala, eclampsia, tem algumas questões assim, que ela tem que ficar em casa. Aí, como é que funciona isso, Rita? Eu estou gestante, eu sou grávida, estou com problema de pressão alta, eu não posso trabalhar sob risco de ter um parto antecipado, de perder meu bebê. Nesse momento, ainda não é a 28º dia antes do parto, é lá em 3, 4, 5 meses. Nesse momento, nós não falamos de licença maternidade, nada disso. A gestante está doente. Então, ela está doente, ela vai se afastar pelo INSS, mas não por licença maternidade, nada, por doença. Ela vai receber auxílio-doença. O que pode acontecer é, se ela continuar com pressão alta não melhorar, ela vai emendar o auxílio-doença ao salário maternidade, à licença maternidade. Isso pode acontecer, porque ela está doente ali, né? 3, 4, 5, 6 meses, não melhorou, ela afastou pelo INSS, ela vai receber o benefício auxílio-doença pela Previdência Social. E aí, depois, quando terminar, e quando tiver 28 dias antes do parto, vai transformar em auxílio-doença para salário maternidade.
tá bom? Isso aí já são direitos previdenciários. Pausa para amamentação. Então, a mulher, depois que o neném nasceu, ela vai ter o direito de pausar o seu trabalho durante 6 meses de idade da criança, 2 vezes ao dia, com 30 minutos de descanso ali, para 30 minutos para amamentar aquela criança. Ainda temos um grande problema no Brasil, que o ideal seria todas as empresas terem creche, mas ainda não temos uma lei que obriga. Tem empresas que obrigam a ter creche, mas depende do número de funcionários, então são empresas grandes. As empresas pequenas, menores, não têm essa obrigatoriedade de ter creche. E ainda é uma dificuldade para a mulher, né? Se ela trabalha longe, vai levar a criança lá 2 horas. Então, esse intervalo pode ser negociado. Então, é 2 intervalos por dia, meia hora cada. Como a lei não define, ela deixa a critério de um acordo entre a empresa e o empregado, quando a mulher mora longe, o que pode ser feito é uma negociação, ela sair 1 hora mais cedo ali da empresa para amamentar aquela criança, até mais para ter contato com a criança. Mas o que a CLT fala é isso: 2 intervalos, 2 descansos de 30 minutos cada um, para que a mãe amamente o seu filho. Em caso da saúde, durante 6 meses, até a criança completar 6 meses. Depois, se a criança tiver algum problema de saúde, uma doença, algo específico que necessitar continuar a amamentação, pode sim ser dilatado esse prazo, essa idade da criança para 1 ano. Aí, dependendo aí vai precisar de exame médico para demonstrar e comprovar para o empregador que a criança tem alguma doença e que é necessário dilatar esse prazo. Repouso decorrente de aborto. Quando a mulher sofrer um aborto, não criminoso, claro, né? Um aborto natural, ela vai ter direito ao descanso de 2 semanas. Ela vai sofrer um aborto com atestado médico, ela vai descansar em casa por 2 semanas. É isso que o artigo 395 da CLT determina. Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes do seu afastamento, artigo 395 da CLT, que determina isso. É uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho, quer dizer, a mulher vai ficar sem trabalhar em casa e vai receber salário normal. Quem vai pagar? É a empresa que vai pagar essas 2 semanas. Essa lei, gente, eu acho assim, desnecessário, não criminoso. Aborto, né? Não precisar de constar se é criminoso ou não criminoso. Sofreu um aborto, terá o descanso de 2 semanas. Até porque, se for criminoso ou não, ela vai estar doente e vai afastar pelo INSS por doença. Mas a gente tem que parar um pouco com essa hipocrisia. Mas vamos lá, não é o nosso assunto nesse momento. Afastamento das atividades presenciais da empregada gestante durante a pandemia. Até a Érica comentou que eu ia comentar. Ainda bem que eu trouxe aqui, né, o slide, né, Érica? Senão eu ia ficar devendo para os meninos. Mas, inclusive, teve uma situação dessa aqui em Cachoeiro do Campo, que eu falei para a empresa, olha, manda a empregada para casa. O que é isso? Afastamento das atividades presenciais da empregada gestante durante a pandemia. Temos a Lei 14.151 de 2021, que foi agora em maio de 2021, que foi aprovada essa lei. Ou seja, nesse momento, se tiver alguma grávida trabalhando presencialmente na empresa, está errado. Não pode. Ela tem que estar em casa, trabalhando por meio de home office, por internet, de alguma forma. Ah, mas não tem jeito. Nesse exemplo que eu dei, ela trabalhava na portaria de um condomínio, a gestante. O que ela vai fazer de casa? Não tem. Então, vai ficar em casa. Vai ficar em casa, mas não vai ficar trabalhando. Por vários motivos, né, gente? Porque, e se ela tomou vacina, já tomou as 2 vacinas? Não importa. A legislação não traz esses detalhes. E nós ainda não temos julgados nesse sentido. Então, vamos aplicar o que a lei fala. Está grávida, é em casa. Nada, trabalho presencial. Se for possível trabalhar home office, que seja. Mas se não for, não tem jeito, vai ficar em casa recebendo o salário. A opção, a situação que os empregadores estavam tendo, era a medida provisória, naquela questão de suspensão do contrato por 3 meses ou redução da carga horária. Redução da carga horária não adianta, porque ela não pode trabalhar nem 1 hora que seja na empresa. Então, resumindo, até 31 de dezembro ou até a OMS mudar a decisão, o estado de emergência, mulher grávida não trabalha presencialmente na empresa, tá? Que olha aqui, ó,
que é a Lei 14.151/2021, que trouxe protegendo a gestante. Então, essa decisão vai até 31 de dezembro, por enquanto. Pode ser prorrogado ou pode ser antecipado. Vai depender da OMS. Quem decidiu isso? Supremo Tribunal Federal. Exames admissionais. É proibido, é vedado exigir qualquer exame médico. A empresa vai contratar uma empregada, exigir que ela comprove que ela não está grávida. Isso é uma violação à dignidade da mulher. Isso é um absurdo. Então, a CLT proíbe expressamente, tanto da mulher quanto do homem, a exigência desses exames admissionais, no exame admissional, para comprovar se está grávida, se não está, se é estéril, se não é. Tá lá no... Todos os dispositivos da legislação eu coloquei aqui em cima. Depois eu vou disponibilizar para vocês esses slides, para vocês esses artigos. Então, para eu não ficar repetindo, lendo artigo, mas eles estão tudo no meu slide aqui em cima. Os artigos da Constituição, da CLT ou a lei, se depois vocês quiserem procurar. Gisele, eu trabalhei presencialmente até o 7º mês, quando meus gêmeos nasceram, e a empresa não fez nada. Eu também não sabia dessa lei. Pois é, Gisele. Mas foi agora, depois de maio? Porque ela só entrou em vigor em maio de 2021. Então, exames admissionais, eu já falei, não pode. É vedado exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência no emprego. Artigo 373-A4 da CLT. As empresas fazem aqueles exames periódicos de 6 em 6 meses, né? Faz os exames de tóxico, esses podem. Mas de gravidez ou esterilidade é proibido. E as famosas e tão questionadas e tão discutidas revistas íntimas, né? Tanto nos homens quanto nas mulheres, mas nós temos uma lei especificamente aprovada pela Dilma Rousseff, em 2016, especificamente em relação às mulheres. Primeiro, gente, revista íntima, de uma forma geral, nós ainda não temos um conceito definido pela legislação ou pela lei específica, lei federal, o que é uma revista íntima. Mas sempre lembrando, revista íntima é algo relacionado ao corpo, ao físico, a palpar. Isso é revista íntima, a palpar a pessoa. Isso, de uma forma geral, é a revista íntima. Essa revista íntima é proibida a revista íntima. No artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que fala da dignidade da pessoa humana e tal, pelo 373-A, inciso 6 da CLT, e pela Lei 13.271/2016. Então, a revista íntima é proibida. Sempre foi proibida, porque se a gente fizer uma interpretação em relação à Constituição, né, sempre, entre aspas, né, desde 88, entendemos que é uma violação à dignidade, é uma humilhação àquela pessoa, né? Nós temos, assim, exemplos de câmeras em vestiários, é proibido, né? Ele está expondo a pessoa, ao corpo da pessoa. A legislação, eu acho que a gente tem que pensar no bom senso. Imagina você botar uma câmera, a empresa botar uma câmera de filmagem num banheiro, de homens ou de mulheres. É ridículo, é um abuso, né? Então, ali está humilhando as pessoas, ferindo a dignidade da pessoa humana. Para os meninos do direito civil aí, nós aprendemos dignidade da pessoa humana recentemente. É um absurdo. Aí o que veio a lei em 2016 veio trazendo uma multa para a empresa que descumprir isso e ocorrer a revista íntima. Uma multa de R$20 mil e, em caso de residência, mais 20 mil, ou seja, R$40 mil. É claro que essa multa é uma multa administrativa, né, que vai depender de fiscalização do Ministério do Trabalho, vai depender de uma denúncia no Ministério do Trabalho. Então, na prática, como diz a Érica, na efetividade, nós não temos muito resultado quanto a isso. Agora, a indenização de danos morais em relação à pessoa, ela se sentiu humilhada, abusada, ela sim pode ajuizar uma reclamação trabalhista de danos morais, né, pedindo indenização de danos morais contra aquela empresa. Inclusive, a competência é da Justiça do Trabalho. Então, regra geral, revista íntima proibida. Mas veja, revista íntima é diferente de revista pessoal. Olha, aí quem não é do direito fala, não, esse povo é maluco, né? Revista íntima, revista pessoal não é a mesma coisa? Não, revista íntima é relacionada ao corpo do empregado, né? A passar a mão, a ter contato, a tirar roupa, essas coisas do tipo. A revista pessoal é relacionada aos bens da pessoa. Então, a revista de uma bolsa, a revista de um carro, né? Então, a gente vê, no meu condomínio mesmo tem
pessoal que vem trabalhar, os funcionários, os carros são revistados. Isso pode, isso não é ilegal. Não pode ter contato no corpo da pessoa, não pode, mesmo assim, não pode humilhar também, não pode abusar, né? Não pode ferir a dignidade. Mas, a princípio, se for feito tudo de uma forma discreta, sem muita papagaiada, pode. Então, pode revistar a bolsa, pode revistar o carro, coisas relacionadas aos bens do empregado, pode. Até porque é importante a gente lembrar que tem várias empresas que trabalham com produtos explosivos, com remédios, né? E não pode ali, se esse remédio sair para terceiros, com armas, se essas coisas saírem para a população, pelos seus empregados, a empresa é responsável. Então, tem ali também o poder diretivo da empresa de fiscalizar essas situações. Tá? Então, revista pessoal pode. Revista pessoal é aquela que recai sobre os bens do empregado e é considerada não íntima, conhecida como revista visual, não de tocar na pessoa. Beleza? Assédio sexual, que a Érica também comentou. Assédio sexual é uma espécie de assédio moral. Assédio moral são vários. Não dá para a gente adentrar profundamente aqui em quais situações, porque nosso tempo é curto. Mas nós temos várias formas de assédio moral. Assédio sexual é uma das formas do assédio moral. Tá? E o assédio sexual, é claro, temos aquela questão do superior hierárquico, de ameaçar, de intimidar, para conseguir ameaça, tipo a promoção, você não vai ter a sua promoção se você não sair comigo, bababá, tentar beijar, são coisas assim, mais relacionadas ao ato sexual mesmo. E não necessariamente, a gente tem na nossa mente que tem sempre que ser um superior hierárquico. Não, os funcionários, as empregadas, os homens também, sofrem assédio sexual ou assédio moral de forma horizontal, dos seus parceiros, dos seus colegas. Também caracteriza assédio sexual. E a empresa também é responsável por esse ato, porque a empresa tem a obrigação de cuidar, ele tem que ser objetivo, ela tem que fiscalizar os seus funcionários. E a empresa é responsável pelos atos de seus prepostos. A empresa é responsável pelos atos de seus funcionários. Então, se teve assédio sexual dentro da empresa, que seja pelo superior hierárquico, que seja pelo colega do lado, né, de forma horizontal, a empresa é responsável, sim. Tá? E aí, é claro, depende de provas, mas hoje em dia, graças a Deus, nós temos a internet, celular, veio para nos ajudar muito, né, gente? Então, as gravações têm valor, sim, na justiça. Então, gravem mesmo, quando estiver acontecendo alguma coisa, grave, para ter prova no futuro. Outras testemunhas, outras funcionárias que foram assediadas, são suas testemunhas certeiras numa ação de indenização de danos morais. Então, o que acarreta? Qual que é o seu direito se você sofrer um assédio sexual no trabalho? Como a Érica, toda hora que a Érica estava falando, eu estava lembrando. Quando chegar lá, eu vou lembrar. Porque é muito difícil, gente, a mulher, pela essa condição que nós ainda temos, né, de nos impor, desse empoderamento que nem todas têm, elas são as vítimas, mas se sentem envergonhadas de expor essa situação. Porque nós ainda sabemos que a grande maioria da população ainda vai botar o dedo nela e falar, você fez alguma coisa, você provocou ele. As mulheres ainda são assim julgadas de uma forma tão vil, que ela é vítima, da vítima ela passa a ser o cometimento, né? A pessoa que cometeu o crime. Parece que ela se transforma em errada. E aí a mulher, por causa disso, ela se sente intimidada em expor essa situação. Mas com o nosso empoderamento, com o dia a dia, com mais cursos, com mais discussões quanto a essa, nós temos que mudar essa visão, né? E se acontecer isso no trabalho, ela tem direito a quê, Rita? Ela tem direito à rescisão indireta. Primeira coisa que ela tem que fazer é um boletim de ocorrência, chamar a polícia e fazer um estradalhaço, né? Fazer um BO, porque é crime. É crime. Ela, na relação trabalhista, ela tem direito à rescisão indireta, ou seja, vai receber todos os seus direitos como se tivesse sido mandado embora, sem justa causa, férias, 13º, fundo de garantia, multa de 40%, aviso prévio. Por quê? É uma extinção do contrato de trabalho por culpa do empregador.
é a empresa. Não é a pessoa física que cometeu o ato, não. Quem responde é a empresa, né? A pessoa física que cometeu o ato, o abuso sexual, vai responder pelo crime. Mas ali na empresa, ela não quer mais continuar trabalhando naquela empresa, né? Tendo contato com aquela pessoa, que seja seu gerente, que seja seu parceiro, seu colega de trabalho. Então, ela vai pedir a chamada rescisão indireta. É uma justa causa do empregado na empresa. Está lá no artigo 483 da CLT. E mais, há indenizações de danos morais, né? Que quem vai pagar? É a empresa. A empresa vai pagar, porque ela é responsável pelos seus prepostos. Essa indenização de danos morais está lá no artigo 223A da CLT, até a G, porque também na reforma trabalhista ela trouxe esses valores, a forma como vai ser aplicada essa indenização de dano extra patrimonial. Mas nós utilizamos também, subsidiariamente, o artigo 927 do Código Civil, que fala em relação ao dano moral. E exatamente o Código Civil que fala em relação a esse dano horizontal, que a empresa responde pelos danos cometidos pelo preposto da empresa. Tá bom? Então, isso aqui está tudo aqui, essas leis, depois, quem quiser. Olha, como vocês sabem, o crime eu não lembrava de cor, nem o Código Penal, não sei nada de direito penal, só sei que é crime, mas o assédio sexual é crime no artigo 216A do Código Penal. Tá? Detenção de 1 a 2 anos. E é claro, esse assediador vai responder na justiça comum, na justiça criminal. A rescisão indireta e danos morais, e até mesmo danos materiais. Por que danos materiais? Porque a empregada pode sofrer ali uma depressão, ter que ir ao médico, ter que fazer uma análise, e aí vai pegar a notinha daquilo, é danos materiais, mas também, e principalmente, os danos morais. Força muscular, artigo 390 da CLT. Ao empregador, é vedado empregar a mulher em serviço que demande um emprego de força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo ou 25 quilos para o trabalho ocasional. Exceção: remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, de carros de mão ou quaisquer aparelhos mecânicos. Está lá no artigo 390. Então, força muscular, você não pode exigir da mulher mais que ela carregar, por exemplo, mais que 20 quilos continuamente, ou 25 de forma ocasional, só impulsão ou tração. Isso aqui eu não vou ler, eu vou passar para vocês os slides, mas é questão de sororidade, são termos muito bacanas, que muitas vezes a gente escuta falar na televisão, a gente tem que ir lá pesquisar para entender o que é, né? Sororidade, são esses termos aqui em inglês, que a gente tem que transformar em português para ficar mais fácil para nós, que são aquelas situações do homem interferir a mulher, colocar como as suas ideias, como se fosse dele, foi da mulher, né? E aí, quando você lê essas questões, você fala, não é que é isso mesmo, acontece isso sempre, né? Então, olha, menterruptina significa que quando o homem interrompe constantemente uma mulher de maneira desnecessária, não permitindo que ela consiga concluir sua frase. A palavra é uma junção de men, homem, com interrupção. E em tradução livre, quer dizer homens que interrompem. Esse comportamento é muito comum em reuniões e palestras mistas, quando uma mulher não consegue concluir sua frase por ser constantemente interrompida pelos homens ao redor. Nós vimos isso no Supremo Tribunal Federal. Teve uma vez, quando a Carmen Lúcia estava falando, os empregados, os ministros interrompiam ela a toda hora. Tem gente que é absurdo, falta de respeito. Por ela ser mulher, porque os outros homens iam falando, interrompendo ela. Exatamente isso aqui, ó. Mansplaining significa que quando o homem dedica seu tempo para explicar algo óbvio a uma mulher, de forma didática, como se ela não fosse capaz de entender. O termo é uma junção de men e explaining, homem explicar. Broprint, eu não sei inglês não, tá, gente? Broprinting significa que quando o homem se apropria da mesma ideia, já expressa por uma mulher, levando os créditos por ela. O termo é uma junção de brother, e appropriation, apropriação. É algo que acontece muito em reuniões. Gaslighting, termo derivado do termo inglês, a luz inconstante, do conceito do candeeiro a gás. É um dos tipos de abuso psicológico que leva a mulher a achar que enlouqueceu ou está equivocada sobre um assunto, sendo que está originalmente certa. É um jeito de fazer a mulher duvidar do seu senso de percepção, raciocínio, memórias e sanidade, manipulação. Isso aqui teve agora, a semana passada, na CPI,
foi muito falado, não sei se vocês acompanharam, que um dos depoentes lá chamou a senadora de você tá louca, você tá... Como é que era a palavra, o termo que ele utilizou? Quem lembra aí, a Perpétua, a senadora, um dos depoentes da CPI lá da Covid chamou a senadora de desequilibrada. Uma forma que os homens têm de diminuir a mulher. É uma forma que tem de abalar psicologicamente a mulher. E ele fez isso propositalmente, não foi assim, é porque você está louca, não. É propositalmente, é para abalar a estrutura psicológica da mulher. Ô, gente, então, terminei aqui os direitos das mulheres, né? Vocês viram que é muito relacionado à gestante. Entendo eu que temos muito ainda a conquistar, né, Érica? Temos muito ainda a conquistar. Mas temos que batalhar, e em especial, batalhar para a nossa sociedade perceber. Porque muitas das vezes as pessoas são preconceituosas, diminuem a mulher sem nem mesmo perceber. E o pior, a sororidade eu não li, o pior é feito por mulheres. São mulheres criticando outras mulheres, sabe? É a sororidade, a empatia que nós temos que ter e se colocar no lugar do outro e perceber, opa, eu sou mulher também. Então, quando eu vejo uma mulher criticando outra, julgando outra, pré-julgando, nós temos que parar com isso. Nós temos que pensar, opa, eu sou mulher também. Por que eu estou fazendo isso? Né? Se põe no lugar dela, será que isso é verdade? Né? Ainda mais em relações familiares, no trabalho, é muito comum isso acontecer. Vamos fazer esse exercício, né? É um exercício diário de não ser preconceituoso em tudo, né? Em relação a sexo, cor, trabalho, mulher, as diferenças, no geral. Nós temos que mudar os nossos conceitos, todos nós. E aí, eu deixo a palavra aberta para quem quiser fazer pergunta ou falar.